E o tema de hoje, esse está fixado aí. A gente vai falar sobre treinamento com kettlebell, só que dando uma abordagem crítica. É um tema que eu acho muito, muito, muito legal. Mas, na minha visão, acredito que muitas pessoas interpretam de uma maneira um pouco limitada. E a gente conversa bastante, né? Diego e eu, a gente conversa bastante sobre isso. E eu tive contato com o kettlebell pela primeira vez em 2008 ou 2009, se eu não me engano. E no início eu tinha uma visão e hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Então já vou direto ao ponto. O treinamento com kettlebell, como é que normalmente ele é ensinado? Como é que muitas pessoas acabam tendo o primeiro contato com o kettlebell da seguinte maneira? Normalmente dividido em exercícios básicos, né, o treinamento do kettlebell, e os exercícios auxiliares. Os exercícios básicos normalmente são ensinados 6 exercícios. Os balísticos, vou falar aqui, o swing, o clean e o snatch, o military press, o front squat e o TGU. É assim que a maioria das pessoas acabam aprendendo. Depois, paralelamente a isso, os exercícios auxiliares. Aí os exercícios auxiliares são vários também, né? Tem o rail, o Aurel, né, que exercício passar por trás da cabeça, circulando a cabeça, o arm bar, também é chamado de chave de braço, o windmill, que no Brasil também é chamado de catavento, o side press, que seria mais ou menos o windmill, mas ao mesmo tempo que o indivíduo desce, faz um movimento, empurra o kettlebell para cima, o bench press, o knife sit-up, farmer's walk, a caminhada do fazendeiro, entre outros. Então, muita gente aprende assim, né? Os exercícios básicos e os exercícios auxiliares. Mas será que essa é a melhor forma de aprender? Ou qual é o papel de cada um dos exercícios dentro do treinamento físico? Numa live recente, acho que na live retrasada, particularmente foi uma das que eu achei mais interessantes, que a gente abordou, fez uma abordagem crítica a esses conceitos funcionais, funcional, crossfit, por aí vai. A gente falou que, no fundo, são apenas caixas, né? São pequenas caixas. E por trás disso, dentro dessas caixas, quando a gente abre essas caixas, o que a gente vê lá são meios e métodos. E cada meio e método deve ser estudado a fundo. Por isso, quando um profissional, de repente, que está começando, ele não tem que entender de crossfit, ele tem que entender de treinamento funcional, ele tem que entender de kettlebell training. Kettlebell training acaba sendo até outra caixinha, se a gente parar para pensar, né? Mas ele não tem que entender de caixinhas, ele tem que entender dos meios e dos métodos. Então, ele tem que pegar cada exercício lá e estudar o propósito dele, como se executa, como se corrige, como se faz uma progressão de ensino. Entender lá também dos métodos e entender de programação de treinamento, que é como você vai organizar aquilo lá dentro de uma temporada. E foi assim que eu aprendi, né, o treinamento com kettlebell, os exercícios básicos, os exercícios auxiliares. E como no início a gente acaba sendo um pouco menos crítico, eu meio que absorvi aquilo e praticava, ensinava com aquela filosofia. Aí depois de um tempo, né, a gente vai amadurecendo, estudando mais treinamento físico e menos caixas, né, menos sistemas, e algumas coisas passaram a não fazer mais sentido para mim. Então, foi nesse momento aí que eu basicamente abandonei essa forma de pensar e fui para a base, né? Entender a base é a base de tudo. E na base de tudo, a gente vê que os exercícios com kettlebell, eles podem ser divididos em basicamente 2 principais objetivos. O objetivo para condicionar, quando eu falo de condicionar, o condicionamento, eu falo de desenvolvimento das valências físicas, ou preparação de movimento. Quando eu falo de preparação de movimento, a gente pode pensar basicamente em mobilidade e estabilidade. A gente sabe que mobilidade e estabilidade são conceitos indissociáveis, né? Por isso que o Gary Gray, um cara importante, né, nesse cenário de treinar o corpo de maneira integrada, treinamento tridimensional, ele cunhou o termo Mo-Stability, que traduzindo seria Mo-Estabilidade. Na Limit usa mobistabilidade, como a gente prefere chamar, porque usando esse termo, você vê que existe de fato uma combinação entre mobilidade e estabilidade. Então a gente costuma utilizar mobistabilidade, mas isso quando a gente usa, né? Porque no fundo a gente sabe que é o trabalho de mobilidade e estabilidade integrados.
E é isso. Eu diria que esse é um dos grandes benefícios do treinamento com querobel. Não que esse trabalho integrado possa ser apenas feito com querobel. Pelo contrário, quem estuda movimento consegue aplicar esses conceitos com qualquer meio. Então, utiliza qualquer meio e consegue aplicar esse raciocínio de treinar o corpo de maneira integrada, utilizando os conceitos de mobilidade e estabilidade. E hoje eu entendo o treinamento com querobel, dividido em basicamente duas formas também de pensar. Uma são exercícios de condicionamento, são exercícios basicamente para desenvolvimento das valências físicas. No outro lado, a gente encontra os exercícios de preparação de movimento, ou exercícios de mobilidade e estabilidade, ou exercícios de mobistability ou mostability, como que? Quando a gente fala em condicionamento, as principais valências físicas que a gente pode destacar são força, potência e condicionamento cardiorrespiratório. Mais uma vez, eu reforço que a gente tem que estudar cada vez mais treinamento físico e menos sistemas. Então, quando você pensa em treinamento físico e você pensa nessa valência física, força, como é que a gente desenvolve a força? Então, força, a gente pensa em volumes normalmente mais baixos, intensidades mais altas e um intervalo de recuperação normalmente um pouco mais alto, ou seja, uma densidade um pouco mais baixa para que o sistema seja recuperado, por exemplo, ocorra a ressíntese de ATP para que o comprimento do volume ocorra. Então, para que a próxima série o indivíduo consiga fazer sem um prejuízo de volume, um prejuízo na redução do volume. A gente pensa agora em potência, a segunda valência física principal que a gente consegue trabalhar no treinamento com querobel. Potência, normalmente o volume não costuma ser muito alto, a intensidade também não costuma ser muito alta e o intervalo de recuperação ele é mais alto. Então, o volume não costuma ser muito alto, porque se você for pensar em força explosiva, principalmente, uma maior produção de trabalho naquele tempo, você tem que pensar em um volume pequeno, porque a tendência é que o trabalho seja reduzido ao longo do tempo. É claro, se você pensa num termo, a resistência de potência, é claro que o volume é mais alto, mas, de maneira geral, no trabalho de potência clássica, o volume não costuma ser muito alto, a intensidade também não costuma ser muito alta, porque se a intensidade for muito alta, cai uma coisa que é muito importante, que é a velocidade. Quando a gente fala no trabalho de potência, a velocidade é simplesmente fundamental. Eu coloquei lá força, potência, mas o trabalho do querobel, ele desenvolve todas as manifestações da força. A resistência também entraria aí. Então, quando a gente pensa em resistência, é basicamente, e resumidamente, o contrário da força. O volume é mais alto, a intensidade ela é mais baixa e o intervalo de recuperação também normalmente não é tão alto. Até porque com o intervalo de recuperação mais curto, você fisiologicamente lá cria o problema dentro da sessão e aí a recuperação acaba sendo a solução, que seria a adaptação. Então, uma coisa que a gente sempre fala, que a gente aprendeu com o mestre Alvarenga, o professor Renato Alvarenga, que fala isso de uma maneira muito simples, ele explica a fisiologia de uma maneira muito simples. A sessão lá do treino é o problema e o treinamento, que é o processo crônico, é a solução. Então, para você melhorar uma valência física, por exemplo, a resistência de força, você tem que criar um problema naquela sessão. E como é que a gente cria esse problema, por exemplo, para a resistência? Então, a gente cria um problema, normalmente com um intervalo de recuperação mais curto. Beleza? E aí a gente vai para outra valência física, que seria o condicionamento cardiorrespiratório, seria o desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório. Se a gente fosse botar a grosso modo mesmo, a gente pensaria em força e condicionamento cardiorrespiratório, porque a força é a força e as suas manifestações. Eu falei principalmente a força e a potência, mas a resistência de força entra muito bem também no trabalho com querobel. E o condicionamento cardiorrespiratório. O condicionamento cardiorrespiratório... Acredito até que talvez seja os melhores benefícios do querobel. Eu vou até falar isso mais na frente, O trabalho de resistência de força e de resistência de potência são os que a gente consegue trabalhar com mais qualidade no querobel treino. Perfeito. Eu concordo plenamente com o Diego, até porque em muitos lugares, Diego, a gente tem uma limitação de intensidade. Isso aí acaba sendo um problema quando a gente pensa em desenvolvimento de força.
Não que o trabalho de potência clássico não melhora a força. Só o trabalho de potência já melhora a força, porque a gente pensa em produção de força, a gente tem que pensar também na capacidade de levantar sobrecarga, que seria a massa, mas tem que pensar também na questão da aceleração. Então, você melhora a sua capacidade de acelerar um implemento, você já melhora o componente força. Mas a força tradicional mesmo, aquela clássica, na maioria dos casos, existe até uma limitação para você ter na força no treinamento com kettlebell. Se você tiver muita sobrecarga, você consegue fazer isso tranquilamente. Que até, a gente pode dizer que é o nosso caso, né, Diego? A gente tem kettlebell até 68 quilos, mas a gente tem kettlebell até mais pesados. A gente até pensou em fazer investimentos, né, kettlebell, sei lá, de 80 quilos, 92 quilos. Mas tem gente que tem, aqui no Brasil, inclusive, até 92 quilos, se eu não me engano. Aí você consegue desenvolver força para diversos movimentos. E, só para finalizar aqui, indo já para o final da minha fala, né, o condicionamento cardiorrespiratório, como é que você desenvolve, né? Como você treina para melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório? Você consegue fazer isso com sobrecarga, com peso? Sim. Normalmente, no treinamento cardiorrespiratório, a gente pensa em exercícios cíclicos, né? Por exemplo, corrida, natação, pedalar. Mas a gente sabe que a gente consegue fazer isso com treinamento com pesos. Só que, normalmente, né, a intensidade tem que ser justa, tem que ser adequada, mas uma intensidade muito alta acaba não sendo interessante porque vai ter um problema no comprimento do volume, mas uma intensidade, vamos dizer assim, moderada. Mas o mais importante quando a gente pensa em desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório é comprimento de um volume e intervalo curto de recuperação. Ou seja, se você pensa lá em 5 minutos, é você realizar o máximo de trabalho dentro daqueles 5 minutos. E o estímulo cardiorrespiratório vai ser interessante. Do outro lado, né, eu estou aqui falando de condicionamento, agora partindo para o outro lado, da preparação de movimento, a gente tem que pensar nos exercícios de mobilidade e estabilidade. A gente tem até um quadrinho que a gente coloca nas nossas aulas lá, né, que é o exercício que desenvolve mobilidade e estabilidade, ou ao contrário, a gente coloca cada exercício e o quanto daquele exercício lá, o potencial daquele exercício para desenvolver mobilidade e estabilidade. A gente concluiu, né, fazendo essa tabela, que a maioria dos exercícios com kettlebell, tirando esses aí de condicionamento, né, mas a maioria dos exercícios de kettlebell tem um alto trabalho de mobilidade, um alto trabalho de estabilidade também. Então, os dois trabalham, os exercícios trabalham mobilidade e estabilidade simultaneamente. É claro que alguns têm uma característica um pouco maior de mobilidade, outros uma característica um pouco maior de estabilidade, mas, de uma maneira geral, os dois trabalham tanto mobilidade quanto estabilidade. Mas um detalhe que eu queria falar aqui para vocês sobre mobilidade e estabilidade é o seguinte: a visão antiga, você pega lá cada exercício, exercícios básicos, depois pega lá os exercícios auxiliares. A gente coloca lá os exercícios de mobilidade e estabilidade como exercícios de preparação de movimento. Então, são os exercícios que a gente coloca normalmente no início da sessão, que vão preparar o corpo, né, no sentido de gerar aquecimento, sim, elevar a temperatura corporal e estimular a mobilidade e estabilidade. Isso é importante, demais. A gente sabe que o trabalho de estabilidade já melhora a mobilidade, porque muitas vezes a mobilidade ou a restrição de movimento, ela, algumas vezes, ou posso dizer até uma boa quantidade de vezes, ela não é devida à questão tecidual, rigidez tecidual. Muitas vezes tem a ver com controle motor, né? E quando você gera a estabilidade para o organismo, existe uma tendência de ter uma maior segurança e, como consequência, já aumenta a mobilidade. O seu sistema nervoso, ele tende a travar os movimentos quando ele não se sente seguro. Então, se o seu sistema nervoso não se sentir seguro para realizar algum movimento, ele vai meio que travar. Um grande exemplo seria o indivíduo tocar a mão no chão. Então, muitas vezes trava, não é isso? E na maioria das vezes não é questão tecidual. Mas se você faz um trabalho de estabilidade, somente, né, central, por exemplo, o sistema nervoso central vai ficar um pouco mais seguro e tende a liberar um pouco mais o movimento. Por isso que o trabalho de respiração melhora também a mobilidade. Então, os exercícios, né, de mobilidade e estabilidade, a gente coloca na preparação do movimento e depois coloca os exercícios de condicionamento, né, para desenvolvimento das valências físicas. Resumidamente, é assim que se faz. E aí, só para complementar e dar uma aplicação prática, né, para isso, você tem que pensar o seguinte: primeiro, qual é o objetivo da sua sessão de treinamento? A melhora de força, a melhora de potência, então estimular o condicionamento respiratório. Aí, segundo passo, primeiro é decidir o objetivo, determinar o objetivo. Segundo passo é selecionar o exercício que
que seja mais adequado para isso. Então, por exemplo, se o meu objetivo é a força rápida, ou vamos dizer assim, a potência, então eu tenho que colocar exercícios que eu tenha uma sobrecarga adequada para isso, que não é tão alta, mas se o exercício em si ele tiver uma característica de ser realizado com velocidade, ele vai me atender plenamente. Por isso que o swing, a gente pode dizer que é um dos principais exercícios, mas o snatch também, que você joga lá para cima, você joga com velocidade, então ele se adequaria muito bem. Então eu colocaria, por exemplo, o swing para força? Normalmente não, porque é um exercício balístico em si. Se você, né, gera uma grande produção de velocidade, ele em si, ele já tem essa característica balística. Então, se você coloca muita intensidade, por exemplo, sei lá, 68 quilos para quem não está preparado, muitas vezes até compromete a execução do movimento. Vai realizar o movimento de maneira mais lenta e a produção de potência vai ser baixa. Aí você seleciona o método de treinamento. Aí você pensa que você vai fazer o método tradicional, fazendo o número de repetições e recuperando, por exemplo. Ou você faz, sei lá, um sistema de 30 segundos de estímulo para 30 de recuperação. E aí você determina, né? E depois você organiza, de acordo com o seu objetivo, o que você escolheu, né? O de meio, ou seja, o exercício em si, e o método, organiza isso dentro de uma temporada, pensando principalmente numa progressão. Quando eu falo progressão, pode ser uma progressão na intensidade, sim, mas pode ser uma progressão, por exemplo, diminuindo o intervalo de recuperação, caso o seu objetivo seja a resistência de força, entre outras coisas. Então, resumindo, você escolhe o seu objetivo, você trabalha naquela sessão, seleciona o meio, seleciona o método, depois pensa nisso, na organização daquilo numa temporada. Aí, por exemplo, se eu penso, sei lá, desenvolvimento de força, um exercício muito interessante para isso seria o press, caso você tenha uma sobrecarga adequada. Mas muitas pessoas colocam um front squat, né? O front squat na posição de rack. Aí é uma crítica que a gente até faz. Será que ele é um exercício bom para desenvolver força? Na nossa visão, não. Porque muitas vezes o indivíduo vai fazer muito mais força para manter, né, o kettlebell naquela posição, fadiga de membros superiores, dependendo da forma como você segure, do que o próprio desenvolvimento de força para membros inferiores, né? Então, a gente sabe que tem uma limitação bem grande. Tá? Mas, resumindo, a minha fala é isso daí. A gente via os exercícios básicos e auxiliares. Hoje, a gente pega lá cada exercício e enquadra. Será que é um exercício mais interessante para condicionamento físico, melhor das valências físicas, ou um exercício para você colocar no início da sessão para preparar o corpo para se movimentar? E aí, muitas vezes, existem alguns exercícios que eles são até bem coringas, né? Eles são versáteis. Se você pensa, por exemplo, num Turkish Get Up, né? O TGU, a gente coloca muito na preparação de movimento, porque nós temos exercícios para desenvolver mobilidade e estabilidade. Mas se você faz um número grande de TGUs, um volume grande, sei lá, faz 20 TGUs no menor tempo possível. Você vai ver que você vai ter um estímulo no condicionamento cardiorrespiratório também e melhora da resistência muscular, principalmente de membros superiores. Beleza? Diego, acho que eu falei bastante aí. Show. Agora eu vou deixar você falando um pouco mais, né, dos objetivos, entre outras coisas. Show de bola. Até falou algumas coisinhas aí que eu ia comentar já e tudo, adiantou algumas coisas. Ótimo. Como a gente fala, né, galera? É importante, eu gosto, na verdade, isso é até uma frase do Michael Bolle, né? A gente não pode estar, conforme passa os anos da nossa vida de treinador, fazendo a mesma coisa sem procurar melhorar, sem procurar criticar aquilo que você mesmo faz. O Evaldo abordou muito bem como se era a nossa visão antes, que era ver essa visão de achar que tinha uns blocos de exercício, que tinha que treinar somente kettlebell training, que eram os 6 básicos e os auxiliares, e a gente tinha que treinar, quando treinasse kettlebell, era treinar uma sessão de kettlebell training. E, na verdade, isso é uma visão extremamente limitada, e a gente, quando pensa em treinamento, a gente vai usar a ferramenta kettlebell training para solucionar alguma coisa que eu quero, algum problema que eu estou gerando naquela sessão de treinamento, como o Evaldo bem disse. E aí a gente combinou de falar um pouquinho sobre a supervalorização da ferramenta, os principais benefícios dessa ferramenta e dar algumas dicas práticas para vocês, como você pode aproveitar melhor esses benefícios. Vou mostrar para vocês aqui um slide que eu fiz, vou virar a câmera aqui. As principais limitações, aquilo que a galera acaba fazendo, supervalorizando o kettlebell. A galera
acha primeiro, o que eu já até comentei agora, que o treinamento kettlebell tem que ser treinar somente com kettlebell, ou seja, eu não vou usar mais barra, não vou usar mais halter, não vou usar mais outro método de treinamento, outro meio de treinamento, eu vou utilizar somente o kettlebell training. Isso não faz sentido nenhum, isso é como a gente falou em outra live, é entrar em outra caixinha, né? Ficar defendendo uma ferramenta porque você se especializou nessa ferramenta. Essa especialização nessa ferramenta, ela tem que existir para que você possa utilizar o meio. Se você não sabe como utilizar, o ideal é que você realmente não utilize, porque realmente tem muitas questões técnicas no kettlebell training. Você precisa saber a adequada progressão de cada exercício, você precisa saber a progressão de ensino de cada exercício, como o Evaldo falou. Então, se você não sabe, você vai acabar ensinando para uma outra pessoa com a execução muito inadequada, e fica mais feio do que legal de você colocar um exercício novo. E aí, como o kettlebell ele é uma ferramenta um pouco mais versátil, você consegue trabalhar tanto os exercícios tradicionais que você conhece, as remadas, os agachamentos, os avanços, quanto os exercícios que o fato da ferramenta ser diferente, ela proporciona. Então, você fica tentando ensinar um exercício que você não domina para uma pessoa que não se movimenta bem, e isso vai dar um cenário meio que horroroso assim, de visualizar de fora. Então, pensa o seguinte, o kettlebell, ele não serve para tudo, galera. Ele é uma boa ferramenta de treinamento, mas ele não serve para tudo. Ele tem algumas limitações, como o apoio no antebraço ou apoio nas próprias mãos. Como a Valda até comentou, para as meninas, segurar tipo um Globet Squat com as duas mãos é muito difícil, com uma sobrecarga suficiente para utilizar um agachamento, por exemplo. Então você vai ficar limitado, por exemplo, o treinamento de membros inferiores feminino, masculino, a galera que é muito forte tem uma tendência a não conseguir uma sobrecarga adequada para treinar com kettlebell. Agora, você vai colher excelentes benefícios, por exemplo, de força de military press, até com exercício de remate, se você tiver bastante sobrecarga. Então, para força máxima, você vai ter que selecionar uns exercícios bem específicos para que você consiga colher benefícios de força máxima. Então, não tem como supervalorizar. Não é essa parada de, eu vou vou agora me especializar em kettlebell training e vou treinar com todos os meus clientes somente kettlebell training. Cara, isso é bizarro. Isso não é isso que é a evolução do treinamento. Você precisa fazer essa especialização, aprender os máximos detalhes possíveis para que você saiba a hora de utilizar melhor o kettlebell training na tua sessão de treinamento com o teu cliente. Por exemplo, eu e o Evaldo, a gente é especializado em kettlebell há bastante tempo. A gente procura fazer todas as especializações, principalmente da Strong Force, que é uma empresa referência mundial em kettlebell training. A gente já tirou o level 2 dela. E, basicamente, a gente não utiliza a ferramenta com todos os clientes que a gente tem. A gente não utiliza a ferramenta em todos os treinos que a gente faz. A gente utiliza a ferramenta com critério, quando eu preciso, quando eu tenho um determinado questão para resolver com um determinado cliente, quando eu quero melhorar uma determinada valência física, com um exercício do kettlebell training se adequa melhor. Então, a gente tem que sempre ter critério para escolher a ferramenta que a gente vai utilizar. E aí, eu coloquei para vocês os principais benefícios de se treinar com kettlebell training. Ele tem, a maioria dos exercícios que a gente faz com kettlebell são exercícios unilaterais, a gente tem essa estabilização contralateral bem vigente no exercício, né? A estabilização articular é muito grande. O fato da característica do kettlebell ter o peso ao centro de massa dele bem no meio da bola, fora da sua mão, você geralmente segura pela alça e o centro de massa dele fica bem no meio da bola, isso faz com que crie torques de rotações externas onde você está segurando. Por exemplo, no military press, quando você está apoiado no antebraço, o exercício, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Quando você está apoiado aqui no antebraço, a tendência é do peso estar mais ou menos no meio do seu antebraço. Quando o peso está mais ou menos no meio do antebraço, ele tem a tendência de fazer rotação externa. Quando você faz rotação externa, internamente você faz rotação interna para segurar aquele peso. Então, teoricamente, você está criando mais mecanismos de estabilização da tua articulação do que segurar somente um halter. Quando você segura somente um halter, ele meio que fica apoiado nos seus ossos e você tem um pouquinho mais de facilidade para segurar sem precisar fazer uma contração de músculos estabilizadores, porque ele não tem tanto uma demanda em outros planos. Quando a bola está no meio do antebraço, ela tem a tendência de fazer esse toque de rotação externa. Então você tem um benefício a mais
desse movimento kettlebell, principalmente nas posições de hack, de military press, overhead, que é a posição em cima da cabeça, que são as posições que mais você visualiza esse torque de rotação. Nos exercícios de swing, a gente já não consegue ver tanto esse mecanismo, mas em alguns movimentos você tem. Então, fazer o military press com seu cliente com o kettlebell é mais vantajoso que fazer com o halter, por exemplo. Então, quando eu for atender qualquer cliente meu, que o objetivo é treinar ombros ou desenvolvimento de ombros, força no padrão de empurrar vertical, eu só utilizo o kettlebell treino. Eu não sei que eu não tenha essa ferramenta no espaço que eu venho treinar. Por quê? Porque eu colho mais benefícios. Com o halter eu não vou conseguir colher tantos benefícios. Então, é escolher essa ferramenta com bastante critério. Um outro benefício é o trabalho excêntrico e acelerado. Os trabalhos principalmente os balísticos, como o Valdo falou, que é o clean, é o swing, é o snatch, que são exercícios que a gente consegue gerar uma aceleração maior executando o movimento. Você tem um trabalho excêntrico acelerado, coisa que você não vê em outros movimentos. Por exemplo, o levantamento olímpico, a concêntrica é muito acelerado. Exercícios de força que a gente faz em velocidade, com halter ou com barra, agachamento, salto, etc. A maioria dos exercícios são muito aceleração concêntrica. A excêntrica nem tanto acelerar. Geralmente a gente controla e segura. No kettlebell training a gente tem esse benefício de acelerar mais essa excêntrica. Um dos principais benefícios, sem dúvida, é a versatilidade, né? Por ele ter esses próprios exercícios seus que se adequam à sua estrutura física, né, do kettlebell. Mas a possibilidade de fazer todos os outros exercícios que a gente faz com o halter, ele se torna uma ferramenta extremamente versátil, além de ser fácil de carregar, além de ser barato em relação à barra, em relação a anilhas, aos outros equipamentos que a gente tem na academia, ele é muito barato, tipo, o peso gira entre 10 e 18 quilos aí, os melhores estão 18 para 20 quilos, os intermediários estão ali entre 14 e 15 reais o quilo. Então, um kettlebell de 10 quilos custa R$150, não é uma coisa absurda. Então, é de fácil acesso para se comprar. Então, um personal trainer, por exemplo, nesse período de quarentena, o cara ter 4 kettlebells de 16, 20, 24 quilos, ele consegue treinar muitos clientes. Então, com 3 kettlebellzinhos, o investimento que ele vai ter de 600, 700 reais, ele vai dar personal na casa de um monte de gente. E vai te propiciar a fazer muitos exercícios, não ficando preso aos exercícios de peso corporal que a galera acaba ficando, se você não tem um kettlebell. E como eu já até adiantei antes, o Evaldo comentou, a ferramenta talvez seja uma melhor a utilizar trabalhos de resistência de força e resistência de potência. Por que resistência de força e resistência de potência? Porque a gente consegue fazer um trabalho de velocidade de alto volume, um intervalo de descanso baixo, com densidade alta de treinamento. Então, quando eu consigo fazer muitas repetições com alta velocidade e intervalo de repouso muito grande, a gente consegue tanto melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, tanto melhorar a resistência de força local, quanto a gente consegue melhorar a resistência de potência que você está fazendo aquilo com alta velocidade. Então, talvez os melhores benefícios do kettlebell training são tirados desses exercícios, esses exercícios mais balísticos, os exercícios que a gente faz em sequência, combinados. Quando você aprende e domina a ferramenta, a gente percebe que muitas coisas se encaixam. Um swing, ele vai de um swing, a gente encaixa num clean, de um clean a gente vai para um press, de um press a gente faz um agachamento, um overhead squat. A gente faz muitos exercícios que são sequência um do outro. A gente faz um swing, a gente faz um high pull, a gente faz um snatch. São movimentos que são sequenciais. Então a gente consegue fazer volumes de repetições em partes do movimento de maneira sequenciada. Então você consegue fazer mais trabalho seguidamente com vários exercícios. Então a gente consegue colher esses benefícios com essa ferramenta, coisas que é um pouco mais complicado com halter, com barra, que acaba dificultando. O kettlebell tem esses benefícios em relação a isso. Aí eu botei um plusinho aqui para vocês, para ensinar vocês mais ou menos como é que utiliza, como é que colhe esses benefícios. Ó, a gente colhe esses benefícios utilizando ciclos de carga, geralmente ondulados ou soviéticos, que são ciclos que têm ondulação de volume e intensidade. E geralmente você tem uma intensidade específica lá, por exemplo, você comprou lá um kettlebell agora, comprou um kettlebell de 16 quilos. Já dando uma dica para vocês, não compre menos do que 16 quilos. Não serve muito, principalmente para os trabalhos de swing e trabalhos de swing, snatch, trabalhos com maiores volumes. Agora, para press, para movimentos de força, se for para uma mulher, talvez você precise de kettlebells mais leves.
Mas o mínimo para se aprender um swing é um kettlebell de 12 quilos para meninas e 16 quilos para rapaziada. Porque a rapaziada com 16 quilos acaba puxando muito com o braço. Aí fica muito difícil ensinar um exercício quando a pessoa acaba puxando com o braço. Então, se você comprou um kettlebell de 16 quilos, você vem aqui para intensidade, a tua intensidade agora é 16 quilos. Aí você vai fazer um programa que vai atender o volume de repetições que você vai trabalhar num determinado tempo, que é a densidade. E aí você pode utilizar a sua progressão em cima dessas três variáveis de treinamento. Você vai manter essa intensidade, você vai aumentar o volume e manter a densidade, ou manter o volume e diminuir a densidade, depois você volta lá para o início e aumenta a intensidade. Então você tem parâmetros para melhorar no exercício, tanto em volume quanto em densidade, para depois pensar em aumentar uma densidade. Por exemplo, quanto tempo você vai ficar de quarentena, por exemplo? A gente vai ficar aí, sei lá, vamos supor que a quarentena acabe somente em julho. Você vai ficar todo mês de junho, mês de maio agora e mês de junho de quarentena. Você acabou de comprar um kettlebell. Então você tem um kettlebell de 16 quilos. Você tem 8 semanas pela frente de quarentena. Você pode ir para casa do seu cliente com esse kettlebell, fazer uma progressão de 4 semanas só de volume, aumentando volume. Chegou num teto de volume, você faz uma progressão só de densidade. Você vai diminuindo o intervalo de descanso. Você vai lá, tinha 1 minuto de intervalo. Agora, cada semana você vai descer para 45 segundos, para 30 segundos, para 15 segundos. Você pegou aí 8 semanas de treinamento. Você aumentou, vamos supor, de repetições para 15, 20, 25 e 30 repetições em 4 semanas. Nas outras 4 semanas você fez só redução de intervalo de descanso. De 1 minuto foi para 45 segundos, de 45 segundos foi para 30 segundos e na última semana para 15 segundos. Ou seja, você foi aumentando o volume e foi diminuindo a intensidade, dificultando o treinamento para o seu cliente, sem mexer na intensidade, que é o peso que você comprou daquele kettlebell. E aí, voltando à quarentena, você poderia comprar um novo kettlebell. E aí, eu também desenhei aqui para vocês umas escadinhas aqui, que é bem característica do treinamento kettlebell. Como é uma ferramenta muito boa para fazer trabalho combinado, a gente faz muitos exercícios de escadas, que são exercícios de aumentando o volume, de uma série para outra, sem intervalo de descanso, ou combinando exercícios um com o outro. Vou mostrar para vocês um exemplo. Ó. Você pode fazer 5 de cada lado de um swing, ou se for um swing bilateral com as duas mãos, faz 5 swings, 10 swings, 15 swings, 20 swings. E aqui, nesse caso aqui, eu botei um globo de squat e um swing. Aí faz 5 swings, 5 globo de squat, 10 swings, 10 globo de squat, 15 swings, 15 globo de squat, 20 swings, 20 globo de squat. Aí, intervalo de descanso. Você fez toda uma escada seguida, depois você pode fazer essas escadas 3, 4, 5 vezes, dependendo do condicionamento do seu cliente. Aí você pode fazer essa escada, por exemplo, com exercício de força, com números menores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer um press, um clean, um jerk. Aí tu faz 2 press, 2 cleans, 2 jerk. 3 press, 3 cleans, 3 jerk. Ou seja, são exercícios sucessivos para ficar mais dinâmico e mais interessante para o seu cliente. Você não faz assim, faz 10 repetições desse direto. Ou faz 20 repetições desse direto. Geralmente a gente usa o mecanismo de escada. Você vai fazer assim, 5 de cada, na segunda volta você vai fazer 7, 7 de cada, na terceira volta você vai fazer 8, 8 de cada, na quarta volta 10, 10 de cada. Aí isso foi uma série, descanso, dá um intervalo de 1 minuto de descanso. Aí volta e faz todo esse processo de novo, de 2 exercícios, 3 exercícios. Então, ele se torna, como a ferramenta ajuda a gente a fazer esses exercícios seguidos de maneira mais sequenciada, que um exercício combina no outro, faz com que você fique com um treinamento um pouco mais dinâmico. Por exemplo, as meninas que gostam de treinamento de alta densidade, não gostam muito de trabalhos de alta carga e longa duração de intervalo, acabam se beneficiando muito desse tipo de treinamento, acabam gostando muito desse tipo de treinamento. É um treinamento que fica mais motivante para o cliente. Então, dominar essa ferramenta vai te ajudar a ter mais ferramentas para fazer com que o teu cliente esteja mais preso ao processo de treinamento, ou não mais preso, mas passar por esse processo com mais prazer, com mais vontade, se desafiando de melhorar a cada progresso de carga, a cada progresso de combinações de treino. Então faz com que você tenha mais ferramentas. Então, pensa o seguinte, Kettlebell Training não é a 8ª maravilha do mundo, mas é uma ótima ferramenta para fazer com que seus treinos fiquem mais dinâmicos, fazer com que seus treinos fiquem efetivos, fazer com que seus treinos fiquem mais atrativos para os seus clientes. Basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Eu preparei esses slidezinhos aí
mas para mostrar essas opções que você possa ter e para te dizer que também não existe isso assim, uma ferramenta só e vão ficar com essa ferramenta pro resto da vida, morrer abraçado com ela. Não faz sentido nenhum. Eu e o Evaldo, a gente tem um curso aí desde 2015 que a gente ensina Kettlebell Training e a gente fala abertamente isso. Talvez isso fosse errado na visão do marketing, né, Evaldo? Na visão do marketing você tem que falar realmente que a tua ferramenta é a melhor do mundo, que você tem que vir fazer o meu curso porque essa é a ferramenta do momento e etc. A gente não acredita nisso, a gente acredita em treinamento. A ideia é você treinar, pensar em todas as concepções de treinamento e não uma concepção só de treinamento. A gente utilizar as ferramentas para adequar a cada momento que você vai programar aquele treinamento daquela pessoa. Ou seja, a nossa missão de vida é ensinar outros treinadores a treinar da melhor maneira possível outras pessoas. Ou seja, eu preciso treinar lá em cima, entender de treinamento, processo de treinamento, chegar nos meios e métodos, saber manipular os meios e métodos, e não ficar fiel e preso a uma só ferramenta para que seja uma coisa somente mercadológica. Excelente. Acho que é isso aí, Evaldão. Excelente, Diego, excelente. A gente sabe que cada um está na sua fase, no seu momento, existem profissionais mais experientes, profissionais menos experientes. A gente sabe também que até um curso mesmo que ensina alguma coisa de maneira mais fechada pode ser útil, principalmente para um profissional menos experiente. Mas, para aprender, em geral, seria interessante que vocês buscassem, né, fugir de sistemas mais fechadinhos e buscassem cursos que ensinam a pensar treinamento. E essa foi a nossa proposta desde o início, uma coisa que a gente sempre via, a gente fez muitos cursos, né? A gente via que alguns cursos eram muito assim, né? Que as pessoas não entendiam de treinamento, entendiam de uma determinada modalidade ou determinado meio, né? Especificamente. E a gente sempre pensou em ensinar treinamento, ensinar sempre o amplo, é nisso que a gente sempre acreditou. Então, valeu, Diego, mais uma vez. Galera, obrigado mais uma vez e até a quarta-feira. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus.